Olá pessoal, eu me chamo Jadson Barbosa, você está comigo no canal Em Defesa da Fé Cristã. Estou juntamente aqui com o ateu e naturalista David Ribeiro para nós trocarmos uma ideia, conversarmos acerca de cosmovisões. Ele defende e propõe a cosmovisão naturalista como a melhor explicação para a realidade e eu estarei apresentando a visão de mundo cristã. David, eu gostaria muito que você cumprimentasse o pessoal, beleza? Fica à vontade, você está com a palavra. Bom, salve aí pra galera, né, do canal Em Defesa da Fé Cristã. Meu nome é David Ribeiro, eu tenho um canal voltado para filosofia da religião, naturalismo e ativismo ateísta. Muito provavelmente alguns de vocês já me conhecem de debates anteriores, né? Cheguei a debater aí 2 vezes, né, no canal do Jadson. E acho que eu cheguei a aparecer em algumas lives também, acho que uma ou aberta ou outra, né, se eu não me engano. E eu vim aqui, né, discutir justamente sobre essas questões envolvendo a existência de Deus aí, né, que trata sobre esse âmbito mais amplo da comparação entre visões de mundo, né, visões compreensivas de mundo, como o Opp diz, né, o filósofo ateu e naturalista Opp diz. Mas é isso, né, estamos aí para prosseguir com a conversa. Como você disse, nós estaremos conversando acerca da existência de Deus, então eu quero introduzir já o assunto, trazendo uma questão filosófica, que é a pergunta: Deus existe? Eu como cristão digo que sim, Deus é real. Você como naturalista, você compreende que Deus não existe, e eu gostaria que você trouxesse de forma clara, objetiva, a razão do porquê você entende que a cosmovisão naturalista, com implicação ateísta, seria a melhor explicação para a realidade. E logo em seguida eu estarei apresentando a visão cristã. Fica à vontade, David. Beleza. Bom, vamos começar aqui pela questão da visão acerca do papel dos argumentos que o filósofo ateísta Graham Hoppe tem, né? Eu endosso, no caso ali, uma visão próxima da dele, né, relacionado a isso. E eu preciso expor isso primeiro antes de nós começarmos a discussão envolvendo essa questão da existência ou não de Deus, né? A primeira coisa que é importante a gente frisar é que o filósofo Graham Hoppe, ele desenvolve uma espécie de teoria de argumentação em alguns livros dele, né? Principalmente o livro Arguing About God, de 2006, e no caso um outro texto dele, né, que é justamente What Derivations Can I Do, né? Que traduzindo em português, inclusive na Pensar Naturalista, eu realizei a tradução desse artigo, né? Está escrito como, no caso, o que as derivações não podem fazer, né? E é importante expor isso justamente para, enfim, tornar razoável aí o procedimento da conversa. Então vamos lá. O que o Opp ele traz sobre essa questão da visão dos argumentos? Para o Opp, os argumentos eles têm um papel não de refutar o coleguinha exatamente, né? Não de ilustrar que o coleguinha está errado, né? Que o amigo ali que tem a visão de mundo diferente está errado, mas sim ele tem o papel de favorecer, no caso, a explicitação de compromissos não percebidos, né? Compromissos teóricos que a pessoa não esteja ciente, né? Então pode ter alguma coisa que seja logicamente implicada pelo conjunto de crenças que ela tem, né? E portanto da visão de mundo dela, né? Mas que ela não está ciente, que ela está comprometida logicamente com isso, entendeu? Então o papel dos argumentos é justamente favorecer com que seja explicitado esses compromissos que a pessoa não percebe, né? Que a outra pessoa que você está discutindo ela não percebe que está imbuído na visão de mundo dela, né? Que está implicado logicamente na visão de mundo dela, né? Aquele conjunto de proposições que ela endossa conscientemente. Como que se dá essa coisa? Basicamente, as derivações, elas servem justamente para, na medida em que a pessoa vai aceitando as derivações lógicas que você expõe, né, aquela conjunto de premissas e conclusão, você vai explicitando, no caso, certos compromissos que a pessoa tem e que ela não esteja ciente de fato daquilo, né? Outra coisa que serve esses argumentos é justamente para ilustrar contradições que estavam implícitas na visão de mundo da pessoa e você favorece com que elas se tornem explícitas. E isso contribui para que o seguinte, né, para que os argumentos eles exerçam o papel efetivo dele. Qual que é o papel efetivo dele? Não é refutar o colega, é favorecer com que ele faça um trabalho cognitivo de harmonizar essas cognições dissonantes, ou seja, essas crenças dissonantes entre si, contraditórias entre si na visão de mundo dele. Qual que é o propósito, então, de tudo isso? Os argumentos eles exercem esse papel muito primordial de você passar pelo primeiro estágio, que é o estágio de articulação, aliás, o segundo estágio, que é o estágio de análise interna da visão de mundo, de coerência ou consistência interna, né? O primeiro estágio é a articulação da visão de mundo, ou seja, você articula a sua visão de mundo, né, versando sobre vários âmbitos da nossa realidade, sobre questão de livre-arbítrio, questão de conhecimento, né, da epistemologia, questão metafísica, sobre a questão da estrutura da nossa realidade, enfim. Questão moral, né, em termos ali da filosofia moral, né, metaética, ética normativa, ética aplicada, essas coisas assim, né? Então nós articulamos uma visão compreensiva que versa sobre vários âmbitos, né, versa no caso sobre o âmbito da moralidade, versa sobre o âmbito do conhecimento, versa sobre o âmbito da liberdade, versa sobre o âmbito de várias linhas, né, várias coisas, da origem do universo, ou enfim, da contingência, caso haja de fato coisas contingentes, do suposto ajuste fino e esse tipo de coisa, né? Então você articula essa visão de mundo no primeiro estágio, no segundo estágio você, no caso, faz essa análise interna de coerência ou de consistência interna dessas crenças. Se ela passa nesse teste, aí nós vamos para o terceiro estágio, que é o estágio de comparação de virtudes teóricas ali, das duas visões de mundo, né? Então nós trazemos certas virtudes, né? E o Opp, ele adapta isso da filosofia da ciência, né? Então ele traz noções
da filosofia da ciência, envolvendo a questão de simplicidade, enfim, de poder e amplitude explanatória, no caso, a qualidade do ajuste, ou seja, de ajuste de acordo com o nosso conhecimento de fundo de várias disciplinas do conhecimento diferentes, né? Biologia, física, química, enfim, cosmologia e outras disciplinas, né? Lógica, etc. E no caso ali também, a questão do próprio, enfim, a questão da própria, enfim, do própria amplitude, enfim, do poder explanatório ali e da preditividade futura, né? Da preditividade futura, já ia me esquecendo disso. A preditividade futura também, que a nossa visão de mundo propicia para certos dados, né? Para explicar certos dados. Dados são basicamente um conjunto de, basicamente uma série de proposições ou de alegações que tanto eu quanto o Jadson podemos aceitar, né? Eu aceitamos geralmente na nossa visão de mundo. Então nós tomamos, por exemplo, o sofrimento, a dor e o sofrimento. A gente pode assumir que isso é um dado. Porque tanto eu quanto o Jadson acreditamos que dor e sofrimento existe no nosso mundo, ocorre no nosso mundo, né? Eu acredito que o Jadson não nega que pessoas sofrem, que animais sofram, ou enfim, que outros seres vivos sofram, né? E coisa e tal, né? Então isso é um dado que demanda uma explicação. Então esse dado, que é essa proposição que eu e o Jadson concordamos acerca da realidade, né? Ela precisa de uma explicação. E aí nós trazemos, né? Nós articulamos nossa visão de mundo compreensiva e através dela nós tentamos buscar explicar esse dado. O teísta vai tentar fornecer ali uma explicação que harmonize a existência de Deus com a questão do sofrimento, né? Que ilustre que o sofrimento ali é explicado dado a hipótese dele, enfim, a teoria dele, a visão de mundo dele compreensiva teísta, né? E eu vou explicar isso da minha maneira naturalista. Isto é, não tem nenhum agente intencional, né? Consciente, né? Que tenha volições ou desejos ou enfim, ou vontades, né? Ou qualquer coisa assim, né? Qualquer estados cognitivos tipicamente associados com seres pessoais, né? Como nós, que no caso está supervisionando isso ou controlando providencialmente toda a realidade. Né? Isso explica por que no caso a realidade ela é desse modo, por que o sofrimento é distribuído da maneira como é, por que a intensidade do sofrimento da maneira como é, por que há os tipos específicos de sofrimento com os males horrendos, né, que nem a filósofa Marilyn McCord Adams fala, e esse tipo de coisa. Né? Então a gente analisa certos dados ali, a gente pega certos dados, coisas que a gente concorda e tenta explicar da nossa maneira. Então esse é o tipo de abordagem que o Opp endossa e a visão dos argumentos é aquela lá que eu expus. Eu penso que nós podemos testar uma cosmovisão da seguinte maneira. Podemos aplicar 3 princípios. O primeiro princípio está relacionado se uma visão de mundo ela é coerente, se não há contradições na visão de mundo, porque eu entendo que uma contradição ela invalida uma visão de mundo como coerente. Então nós podemos testar por meio do princípio da não contradição, podemos testar por meio se uma visão de mundo ela é abrangente, se ela busca explicar a realidade abrangindo campos tanto da ciência, filosofia, teologia. E o terceiro princípio que eu vejo que nós podemos testar uma visão de mundo é se ela é prática, se ela tem implicações para a nossa vida de como nós devemos seguir. Porque se Deus é real, há uma implicação. A pessoa reconhecer a existência dele, se é um Deus que se revelou conforme a teologia cristã, então há uma revelação especial que seria as escrituras, então a pessoa tem que seguir. Do mesmo modo, se a pessoa ela vai entender que Deus não existe, isso tem uma implicação na vida dela, prática, que ela seguir uma visão de mundo naturalista, uma ética também ligada à visão secular. Então vejo que nós podemos testar uma cosmovisão por meio desses 3 princípios. Princípio se há coerência, se é abrangente, se busca explicar por meio de várias áreas do conhecimento, como teologia, filosofia e ciência, ou se a cosmovisão ela é prática na nossa existência. E David, você trouxe algo bem interessante, você falou do filósofo ateu e naturalista Graham Hoppe, em relação da comparação das virtudes das cosmovisões. Eu quero conversar com você sobre isso, mas eu quero expor a minha visão de mundo, porque eu entendo que Deus é real. Como pressuposicionalista, o fundamento pela qual eu busco construir a minha visão de mundo são as escrituras. É claro, o David pode dizer que seja algo bastante particular, ligado à visão pressuposicionalista, mas quando a pessoa ela entrega a vida dela para o Senhor Jesus, segundo a visão cristã, ela recebe uma testificação, uma confirmação do Espírito Santo, que convence que a pessoa que está entregando a vida a Jesus passa a ser filho de Deus. Então há uma confirmação interna. Então eu entendo que as escrituras é a mensagem de Deus revelada para o cristão seguir, e ela é o pressuposto, fundamento pela qual eu construo a minha visão de mundo. Então, como o David trouxe a questão do Graham Hoppe, de nós buscarmos comparar as virtudes de cada cosmovisão, vamos tratar de algumas questões, David, como a origem do universo, você apresentando a sua visão. Podemos trazer uma explicação. Eu, como pressuposicionalista, entendo que os princípios da lógica nos apresenta a existência de Deus, é um argumento em relação à existência de Deus. Então nós podemos falar um pouco acerca dos princípios da lógica. Então nós podemos falar sobre a origem do universo, conversar um pouco sobre os princípios da lógica, e também podemos falar acerca da ordem que nós podemos encontrar no universo. É claro, alguns entendem como argumento do ajuste fino, mas eu quero tratar mais em relação no âmbito da ordem do universo e apresentar como cada cosmovisão vai trazer uma resposta em relação a essas questões. David, só quero apresentar, antes de nós já entrarmos nesse ponto que eu comentei, algo que eu vejo que acaba sendo
é um problema para o ateísmo, para a visão naturalista. Eu já comentei em algumas lives, que é em relação à proposição. O ateísmo, você defende que ele é proposicional, certo? Claro. Que se refere à proposição Deus e deuses não existem. Sim, eu endosso a definição quádrupla que o Opp expõe, principalmente no livro dele, Atheism the Basics, né? Ateísmo básico. Inclusive tem o capítulo específico, né? Capítulo 2, se eu não lembro bem. Ele está traduzido também, eu traduzi na Pensar Naturalista para quem tiver interesse. É só acessar lá no pensarnaturalista.com.br. Você entende que é problemático a definição do ateísmo psicológico, né? Que seria a ausência de crença em divindade. Eu acho assim, então, nessa definição, até plantas, sim. Um recém-nascido seria, em certo aspecto, um ateu, porque tem ausência de crença. Então, é problemática essa definição de ausência de crença em divindade. Então, você defende o ateísmo proposicional, é isso? Defendo, proposicional. Então, eu só vou ilustrar rapidamente, porque eu entendo que é problemático, é um problema, porque nós buscamos raciocinar com base no conhecimento que nós adquirimos, da realidade de dados que chegam até nós, e o conhecimento nunca é ilimitado. E partindo da questão também da observação, nós nunca conseguimos ter uma indução completa acerca da realidade, nós sempre analisamos conjuntos de dados particulares que chegam até nós. Então, a pessoa afirmar de forma absoluta, clara, contundente, batendo no martelo que não há um Deus na realidade, eu vejo que é problemático, porque a pessoa não tem o conhecimento acerca do todo para ela concluir que não há um Deus em nenhum lugar da realidade. Então ela está partindo de algo particular dela e a afirmação acerca da realidade que não há um Deus, eu vejo que isso acaba entrando na falácia de composição, porque ela parte de dados particulares para concluir o todo que não há um Deus. Então eu gostaria que você respondesse essa questão aí da proposição, né? Deus e Deus não existe, mas você não tem o conhecimento do todo. Como você chega a essa conclusão se você não conhece toda a realidade? Beleza. Para afirmar de forma categórica que Deus não existe? Beleza, então vamos lá, vamos começar pela questão de algumas explicações de alguns dados específicos que você colocou na mesa. Eu acho que é interessante a gente expor primeiro a explicação desses dados, aí a gente já parte da questão da indução, né, da inferência indutiva e o que favorece a razoabilidade da inferência indutiva e abdutiva dentro da visão de mundo ateísta para poder justificar em alguma medida a proposição de que Deus não existe, né? Por que ainda tem alguma relevância, mesmo a gente não sendo onisciente e não tendo capacidade de analisar todos os dados da realidade, qualquer coisa assim, né? Para a gente poder ter uma inferência mais ampla, né? Por assim dizer, né? Então vamos lá, mais amplamente justificado, né? Mas enfim, vamos lá. Primeiramente, origem do universo, ajuste fino, e no caso ali a questão da lógica, das leis da lógica. Vamos lá, sobre a origem do universo. É controverso que o universo ele tem uma origem, principalmente uma origem absoluta. Há alguns autores, como William Craig, que tentam justificar a ideia de uma origem absoluta ali através do argumento cosmológico, mas há vários problemas, principalmente nos argumentos a posteriori que ele desenvolve, né? Que é o argumento a partir do teorema BGV, né? Bort-Ges-Valenk, e também no caso ali o argumento em termos justamente do problema com os outros modelos naturalísticos, principalmente os que advogam por um modelo cíclico, né? De cosmologia cíclica e coisa e tal ali, para poder tentar inferir que no caso a melhor explicação, né? Ali a inferência para a melhor explicação em termos do que é a causa, né? A causa primeira, né? Concluída no primeiro estágio do Kalam seria Deus, né? Vamos lá. Primeiro, sobre o BGV. Teorema BGV que o Craig usa no Kalam, né? Na segunda premissa do Kalam, para tentar justificar ela empiricamente, né? Por assim dizer, cientificamente. Essa interpretação dele é muito controversa, é muito complicada e, no caso, os próprios autores discordaram e ilustraram problemas nessa interpretação dele. Então, sobre isso, a forma do Craig de se interpretar o teorema não é muito bem especializada, né? Ele não é uma pessoa tão versada assim na física quanto parece ser, né? Para poder lidar com esse tipo de questão. Então, isso é uma coisa que já desqualifica um pouco a questão da justificação que ele fornece empírica, em termos do BGV Theorem, para a segunda premissa do Kalam, né? No caso ali, relacionado ao argumento de inferência indutiva, né? Aliás, a inferência abdutiva que ele tenta fazer, com base na problematização de modelos cosmológicos cíclicos, etc, né? Ali para tentar inferir que a primeira causa, né, seria Deus, né, concluída no primeiro estágio do Kalam, também é algo muito complicado, né? Também é algo muito complicado porque, no caso ali, como filósofo da física, né, que inclusive escreveu um livro junto com o Joe Schmid, né, o Joseph C. Schmid, que é um outro filósofo agnóstico ali, que está lidando com argumentos teístas clássicos, dentre eles as 5 vias do Tomás de Aquino e coisa e tal, né? Ele ilustra, né, em uma live, né, How Craig Misrepresents Science, né? Se eu me lembrei, acho que esse é o nome. Como Craig distorce a ciência. Ele ilustra, no caso, em uma das argumentações, que esse tipo de raciocínio não é suficiente, né? Não favorece a justificação da existência de Deus, porque mesmo que os modelos cosmológicos naturalísticos tenham problemas individualmente, a probabilidade da disjunção ali, que envolve os disjuntos ali com cada uma dessas hipóteses, né, ali de modelos naturalísticos, cosmológicos, ainda assim essa disjunção desses modelos, ela é mais provável do que simplesmente a hipótese teísta em si, né? Então, ou seja, quando você pega a disjunção ali das hipóteses naturalísticas, não só as atuais, as já reconhecidas e articuladas, mas até mesmo as possivelmente articuláveis, né? As que ainda não foram plenamente articuladas, mas que ainda serão articuladas por outros físicos, etc, né? Isso favorece com que, no caso, a probabilidade dessa disjunção seja maior do que a hipótese teísta, ou qualquer variação ali menor da hipótese teísta ali que possa existir
existir, né, para poder explicar a questão, né, para poder explicar o que seria, no caso, essa suposta causa primeira, se de fato há, ou se, no caso, ou também uma desqualificação ali da ideia da premissa 2 de que há, de fato, um começo para o nosso universo, né, mas é isso. Ô David, vamos então por passo, vamos por etapa. Você está falando acerca em relação da origem do universo. Você citou o teorema de Gordon-Burdge-Vilenk em relação ao argumento cosmológico do universo no começo. Porém, eu entendo que o universo ele tem uma origem partindo da cosmovisão cristã, dada a teologia revelacional, que é apresentado que no princípio Deus criou os céus e a terra. Em Hebreus capítulo 11, nas escrituras está escrito que Deus ele fez o cosmos, então há um criador. Porém, existem boas razões para entendermos que o universo ele tem uma origem partindo no âmbito que nós podemos trazer uma explicação abdutiva por meio dos dados que nós encontramos na realidade para fazer uma inferência que o universo ele teve um começo. Existe o princípio ex nihilo fide, que você bem conhece, que eu defendo que esse princípio ele se trata em relação à realidade no âmbito metafísico, que do nada nada pode vir, nada vem do nada. Então, se há um efeito, tem uma causa. Eu gosto de usar o exemplo, quando nós vemos que existe uma árvore, ela não veio do nada, mas sim por meio de uma semente. Do mesmo modo, nós viemos à existência não do nada, mas sim por meio dos nossos pais, e podemos usar vários exemplos para demonstrar que as coisas não surgem do nada. Então, se aquilo que nós observamos, na realidade, os dados que são apresentados a nós, não surgem do nada, por que nós iríamos inferir que no caso do universo, ele poderia não ter uma causa, uma origem, ser eterno? Claro, você já vai responder essa questão. Então, eu vejo que há boas razões filosóficas também relacionadas, que nós podemos partir do ponto que o universo é tudo aquilo que existe fisicamente, que vai incluir estrelas, planetas, galáxias, e as estrelas, galáxias, os planetas são contingentes, em algum momento não existiam. Então, por que no caso do universo sempre teria existido, nós iríamos postular uma alegação especial, que no caso aquilo que compõe o universo é contingente, mas no caso em relação ao universo não teria uma origem, seria no caso ali eterna. Claro, nós vamos conversar sobre a singularidade. E em relação ao teorema de Gordon-Burdge-Vilenk, o que é proposto no teorema é que todo universo que está se expandindo, ele teve um ponto de começo no passado finito. A grande questão é que o Vilenk, ele fala isso, tem vídeos falando, que ele defende um estado inicial natural, diferente do Craig, que já vai defender um estado sobrenatural, que Deus criou o universo. Eu vejo que pode ter sim razões para nós defendermos no âmbito da ciência que o universo ele teve um começo, como a segunda lei da termodinâmica, que o universo está consumindo energia, o universo ele é feito de matéria e energia, e a energia do universo ela funcional, ela está sendo consumida, assim como um carro que tem gasolina, a gente coloca para que possa se mover, funcionar, e um momento acaba a gasolina, do mesmo modo o universo está sendo consumida a energia, um momento acabará a energia funcional do universo, que os físicos chamam de morte térmica do universo. Então, David, como que você lida com essa questão dos exemplos que eu dei? A própria metodologia científica vai buscar compreender a história do universo, o desenvolvimento do universo, buscando uma origem para o universo, se o universo não teria uma causa, uma origem. Certo, vamos lá. Eu gostaria de começar, primeiramente, esse ponto, trazendo a menção, a filósofos que inclusive negam o princípio ex nihilo fide. Tem alguns filósofos que negam esse princípio, principalmente os que vão numa linha mais ali inspirada por David Hume, coisa assim, eles costumam ter um pouco de ceticismo com relação à ideia de que do nada nada vem de fato, Até o Ari Martins ele costuma frisar isso bastante, Você viu lá na discussão que vocês tiveram, você e o Benítez, que isso Mas não é tão você se claro. compromete com essa tese? Não me comprometo com ela. Mas é uma coisa que tem que ser levada em consideração, porque, de fato, quando a gente tenta pensar no nada, por assim dizer, a gente já está pensando em alguma coisa. Então, assim, se de fato houver algum nada, assim, é algo muito distante do nosso âmbito de vivência ordinária e, portanto, não faz nem sentido a gente tentar imaginar isso, porque provavelmente a gente não compreenderia exatamente o que seria esse nada, se houvesse nada mesmo, essa coisa que nos parece intuitivamente absurda mesmo, Então é algo que a gente tem que ter uma ciência, pelo menos, que tem algumas pessoas que defendem esse tipo de coisa e não é tão simples assim de lidar com isso. Outra coisa é o seguinte, que se você for advogar pela razoabilidade dessas intuições, como o próprio Josiel ilustrou, inclusive, na live que eles estavam com vocês, mas eu acredito que ele não leu o do Philip Leon, o artigo do Philip Leon, que eu acho que ele trabalha isso com mais afinco, é que se a gente fosse guiar por as nossas intuições, de fato, sobre o âmbito de vivência ordinária, as intuições, e no caso as observações que a gente faz, e a generalização que a gente faz indutiva, com base ali no que a gente observa, de coisas vindo a existir, por assim dizer, a partir de outras coisas, e portanto alinhado com uma espécie de princípio causal intuitivo, que a gente visualiza e formula com base no que a gente observa, e também no que a gente intui, como por exemplo o seu exemplo da árvore, que no caso ele teve a semente, que favoreceu com que a árvore surgisse a partir dela, e coisa e tal, através dela ser regada, ou ser molhada ali com a
com a água da chuva, qualquer coisa assim, né? E aí favoreceu com que ela crescesse e tudo mais, né, produzisse frutos, etc. Isso tudo ilustra uma série causal de eventos, né, que é de causar ali temporalmente ordenado ali, por assim dizer, né, acidentalmente temporalmente ordenado. Só que se essa intuição, ela não apoia só esse princípio, né, se a gente for levar ela mais a sério, a gente consegue ver também que tem outro princípio que é tão intuitivo quanto desse princípio causal universal, que é o princípio da causalidade material, que o filósofo Philip Lynn, ele articula, inclusive, em alguns textos dele, né, sobre causalidade material, inclusive num livro de debate dele com o filósofo panenteísta cristão, o Joshua Rasmussen, né, o Joshua Rasmussen ali, que é o livro Is God the Best Explanation of Things? É Deus a melhor explicação das coisas, né? Um diálogo, né? Onde ele dialoga com esse filósofo. Mas você compreende, David, que não existe apenas causalidade material. Então, Ou existe seja, causalidade. Vamos lá. Só dar um exemplo, né? Para que você possa compreender o que eu estou dizendo. A nossa mente guia o nosso corpo. Nós decidimos, a ação de decidir, né, de escolher, Isso, ou nossos pensamentos em pensar em algo, é uma causa imaterial. Assumindo que o epifenomenalismo é falso, né? Ou seja, que a nossa mente ela tem algum poder causal, alguma relevância. É que eu lembro que no num debate com o Galvão você defendeu o emergentismo. Sim, defendi. Você não defendeu o fisicalismo. Não defendeu. Eu defendi o emergentismo estrito, que é compatível tanto com o fisicalismo de origem, do Jonathan Schaeffer, né? Que é uma forma de fisicalismo que não favorece a redução, né? Daquilo que emerge, né? Seja aquilo que emerge algo dualístico de substância ou não, né? Ou de propriedades ou qualquer coisa assim. Ou algo que também seja físico de algum modo, como no caso em visões fisicalistas ali, monistas neutras, né? Como Mas só para o público compreender bem sua visão. Para você, a mente, ela é material ou imaterial? Eu deixo ela em aberto, eu deixo a posição em aberto em filosofia da mente. Eu costumo dizer o seguinte, tem um leque de posições possíveis para eu endossar. É razoável. O panpsiquismo, o cosmopsiquismo, enfim, uma forma de idealismo quase berkeliano da Helen Etter Schaeffer também é compatível. É compatível esse fisicalismo de origem do Jonathan Schaeffer, de que fatos sobre o âmbito mental são fundamentados em fatos sobre o âmbito físico. Ou seja, o físico, né, o âmbito não físico, né, se houver alguma coisa não física, ela vai ser dependente e emergente a partir de algo físico, né? Ela vai ser fundamentada em algo físico. Então todas essas visões são compatíveis com o naturalismo, seja o naturalismo conservador, porém, na sua visão, você é inclinado a mais a qual linha? Que a mente seria, no caso, idêntica ao cérebro, ou não seria algo mais que não inclinado, é semelhante? Eu estou mais inclinado para uma forma de ou cosmopsiquismo, o cosmopsiquismo, ou esse fisicalismo de origem também do Schaeffer, que eu acho que é a versão mais, de fisicalismo mais razoável que tem, sabe? Mais razoável que tem. Então, porque eu compreendo a sua explicação de trazer uma justificação, se o efeito é material, a causa deveria ser também material, porém, partindo da cosmovisão cristã, como é uma comparação de visão de mundo, eu defendo o dualismo interacionista, que é uma interação entre a mente, o cérebro, e no caso o cérebro ser um instrumento pela qual o corpo busca ter contato com o mundo. Nós somos seres pensantes, na visão cristã, no caso seria a alma, né, a pessoa que está ligada ao eu, a nossa racionalidade, a nossa capacidade de tomar decisões, a própria vontade que eu disse não é algo material, então por isso eu trouxe essa questão, porque eu vejo que pode cair numa questão de problema da indução. Todo efeito é material, então a causa tem que ser material. Nós não conhecemos todos os efeitos e todas as causas para concluir que todos os efeitos e causas seriam materiais. Então a gente devemos, nesse aspecto, compreender o problema da indução. Como o exemplo que eu dei da mente, que interage com o cérebro, com algo imaterial interage com material, de a causa ser imaterial. Que aí entra no argumento do Craig, né? Se a matéria não existia, a matéria não pode ser causa de si mesma. Então aquilo que originou a matéria tem que ser imaterial, no caso da visão cristã espiritual. O que ilustra que a matéria não existia? O teorema Borde-Guth-Valenk, que é um teorema que, além de ser controverso, a interpretação do Craig é ainda mais controversa desse teorema. O que é? Aí entra entendeu? A discussão sobre a origem da matéria. Isso, sobre a questão da origem absoluta da matéria, né? Da origem absoluta da matéria depende desse tipo de justificação. A matéria, para existir, ela não depende no caso, ou dos argumentos de partes que a ligam, porque a matéria, quando nós falamos, pelo menos eu estou falando da matéria bariônica, que seria aquilo que nós observamos, que seria uma massa que ocupa lugar no espaço, que nós podemos observar. Então isso é composto de átomo. Então se depende disso para formar a matéria, como que ela pode ser eterna? Se ela depende de partes. Eu não entendi exatamente a impossibilidade disso, não entendi exatamente qual é o ponto específico. O ponto que... Assim, esse questionamento, mas a matéria ela é composta, enfim, ela tem vários aspectos, né, que compõem a matéria. Primeiramente que isso é controverso, até mesmo no âmbito ali da própria mecânica quântica, né? E no ponto que eu estou trazendo em relação à contingência, depende de algo para que exista. Não, mas aí... não é de fato necessário, porque se depende de algo que compõe, se é o estado já formado, então dependeu das, vamos dizer aqui, né, nós como não somos físicos, nós podemos dizer que as partículas, e átomos e etc, que formam a matéria. Mas de acordo com certas regularidades ou certas leis da natureza específicas, elas não contribuem para que, no caso, essas coisas se formem ao longo do tempo, em virtude de certas leis que são instanciadas nos âmbitos particulares desses objetos. E essas leis naturais, elas não podem ser metafisicamente necessárias, talvez, ou algo assim.
como no caso de uma visão governista platônica aristotélica, acerca de metafísica da lei da natureza. Sim, tem parte- essas visões, parte, por exemplo, então. do David Armstrong, que é um filósofo ateísta, né, materialista inclusive. Eu concordo que Tem, pô, só é uma ele tinha uma visão possibilidade. realista acerca da lei da natureza. Você entende o que eu vou dizer, né, pessoal, para compreender, usar um linguagem simples. Eu compreendo que é uma possibilidade lógica. Agora eu não entendo que é uma possibilidade metafísica. Porque eu entendo que é aplicado sim a questão da contingência em relação à matéria. Eu não entendo que a matéria é eterna, necessária, sempre existiu. Aí por isso nós estamos conversando sobre cosmovisão. Eu vejo que é problemática essa questão. A própria matéria ela depende de algo para que exista. Precisa de uma fundamentação para que ela exista. Do mesmo modo como você citou, né, as leis da natureza que regem sobre a matéria. Então, mas se você assume que é logicamente possível, seu pressuposicionalismo já vai pro ralo. Então, mas eu tô tendo uma conversa filosófica com você, porque na visão Eu sei. cristã, Deus criou a matéria. Sim, mas Deus você criou disse que você disse que você é pressuposicionalista, correto? Sim. Você segue o que? O argumento transcendental cristão do Cornelius Van Til, do Greg Benson, enfim, Sim. desses autores, né? Que Sim. são da escola de apologética pressuposicionalista. E às vezes você utiliza os argumentos da apologética clássica evidencialista, mas é mais para um contexto dialético mesmo, mais para tipo favorecer a reflexão no pessoal, né? Reflexionando aí do pessoal. Os argumentos cristão, evidencialistas, sim, os ateu argumentos também. da apologética clássica, elas são usados como forma de ad hominem. São usados para demonstrar que mesmo partindo da visão de mundo... Ad hominem não no sentido, pessoal, Não entenda, ataca ad hominem pessoal. não no sentido, necessariamente no sentido de, vou usar uma falácia aqui, eu entendi o que ele quer dizer. Ad hominem no sentido de ilustrar que a hipocrisia dos ateus que não conseguem justificar sua visão mesmo diante de uma apologética evidencialista Exatamente. clássica, né? Esse Mesmo tipo de coisa. assumindo os dados que o próprio mesmo- ateu concorda, que é a Entendi, questão em relação ao Big Bang, que aconteceu ali, a expansão, o início do desenvolvimento do universo. Muitos ateus acreditam, claro, não posso generalizar dizer que todos acreditam, em relação a dados que nós podemos concordar, como causa e efeito, que há no mundo, na realidade. Então, partindo desse pressuposto que o ateu ele concorda, mostrar que mesmo partindo dessa visão que ele aceita, é mais razoável Deus existir do que o contrário. É uma maneira Entendi. de atacar internamente a visão de mundo dos naturalistas, dos ateus. É claro, quando eu busco falar do pressuposicionalismo, eu vou mais para o argumento mesmo transcendental, que nós estamos aqui usando dos princípios da lógica, o princípio da identidade, o princípio da não contradição, o princípio do terceiro excluído. Os princípios da lógica eu entendo que são metafisicamente necessários, que a Então vamos realidade... discutir sobre isso, porque é isso Vamos. que eu acho que se ancora mais na visão que você defende, que é o pressuposicionalismo. Eu quero tirar o Jadson do pressuposicionalismo, então vamos explorar um pouco o pressuposicionalismo, depois a gente volta para esses argumentos da apologética clássica, evidencialista, que eu acho que aí a gente consegue ilustrar alguns pontos. Eu já ilustrei algumas objeções aqui, né, o princípio da causalidade material, a meu ver, tão intuitivo e também tão apoiado empiricamente, né, pela evidência disponível, né, enfim, o que a gente observa, né, de a coisas minha surgindo, resposta foi a outras questão que entra no problema da indução, não é porque nós O problema da indução, observamos, não é porque nós Vamos observamos fazer o seguinte, vamos dar- efeitos materiais, vamos que botar- sempre a causa vai ser material. beleza. E outra questão que eu ilustrei é a questão da mente, que a mente tem contato com o nosso cérebro, que nosso corpo de som, Vamos então, colocar esse. material com Vamos material. botar esse problema da indução pra dormir e a gente volta pra apologética pressuposicionalista rapidinho antes de acabar. Porque eu acho, eu não sei se vai. Você quer estender mais um pouco? Vamos estender mais um pouco, Mais mas um vamos pouco, entrar no então, ponto da apologética pressuposicionalista, depois nós voltamos para o problema da edição, que eu vejo que é melhor. Certeza? Tá bom. Então. Sim. Tá bom, então pode ser assim também. Então vamos lá. Eu quero... Eu tenho algumas objeções contra a apologética pressuposicionalista aqui. E eu acredito que elas são cruciais, elas acabam com a apologética pressuposicionalista. Eu estou extremamente convicto disso. Né? Então, na visão pressuposicionalista, o debate, o próprio diálogo já pressupõe a existência de Deus. Por quê? Porque nós utilizamos daquilo que vem de Deus, que seria os princípios da lógica. Isso, é claro, estou trazendo uma argumentação com base na visão de mundo cristã. Então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, Jesus é o Logos, aquele coordenador de todas as coisas. E ele nos comunicou os princípios da lógica, e a lógica também ela é aplicada no âmbito metafísico, a realidade é estruturada de forma lógica. Eu usei no debate com o Benítez e o Ari, a questão não tem como o universo existir e não existir no mesmo tempo nesse sentido, porque seria algo contraditório. Então, se o universo existe, não tem como ele não existir. Então, a questão do Sim, é a princípio questão é que o universo é logicamente estruturado, né? A realidade é logicamente estruturada. Então eu defendo os princípios da lógica no âmbito metafísico. Só que os princípios da lógica não são apenas aplicados no âmbito metafísico. Eu entendo que é uma ferramenta epistemológica. Nós utilizamos. A é igual a. Princípio da identidade. Uma árvore é igual a uma árvore. O David não tem como ser eu. Ou seja, princípio da identidade. Princípio da não contradição. Duas proposições opostas não tem como ser verdade ao mesmo tempo e no mesmo sentido. O David defende o ateísmo. Proposição Deus não existe. Eu defendo o teísmo cristão. Deus existe. Então não tem como Deus existir e não existir no mesmo tempo no mesmo sentido. E aí, o terceiro excluído é que uma proposição, quando ela é apresentada, ela é falsa ou verdadeira, no meio termo. Então, esses princípios eles são imateriais. Da lógica clássica, nesse caso. Exato, mas eu sou Lógica formal clássica. eu sou um monista lógico, e você sabe muito bem que Sim, sim. se trata. Também então. me inclino bastante para a visão do monista, eu acho ela bem razoável. A maioria dos filósofos acadêmicos também é monista lógico, tá, pessoal? É que em filosofia da lógica tem a discussão entre o niilismo lógico, o pluralismo lógico e o monismo lógico, né? Inclusive, então...
conversei, o vídeo no canal com o Léo, ele tentou usar de argumentos do âmbito da física para dizer que a lógica seria ultrapassada, mas os próprios físicos utilizam os princípios da lógica. Então é complicado essa questão de não valorizar a lógica, mas usar da lógica. É a mesma coisa, tô almoçando aqui, né? Tô aproveitando da comida, mas gosto que no prato comer vamos ser justos com o Léo. Há alguns físicos que utilizam lógicas distintas, eu acho que é isso que ele quis dizer. Usam sistemas formais distintos, inclusive tem um artigo do Christian Deron, junto com o Newton da Costa, né, o filósofo da lógica brasileiro, né, que foi articulador da lógica paraconsistente, né, do sistema formal da lógica paraconsistente, tentando versar sobre fenômenos da física, como sobre superposições quânticas, através de um framework de lógica paraconsistente. Né? Então, há filósofos, né, que tentam tomar contradição em valor de fase, filósofos e físicos, né, filósofos da física, filósofos da lógica, etc., tentam tomar contradição em valor de fase em algumas circunstâncias. Você se compromete com essa visão? Não me comprometo. Então, me comprometo. O que eu quis ilustrar para o Léo é que tudo totalmente sem sentido, usar da lógica para descartar a lógica. Mas enfim, vamos entrar então na questão da epistemológica, né? Eu já apresentei o que seria. Que eu não acho que bem foi isso que o Léo defendeu, né? Você vai assistir, David, o vídeo em relação aos princípios da lógica. Não são materiais. Você concorda que os princípios da lógica não são materiais? Depende, o que você quer dizer que não são materiais? Quer dizer que não são fundamentados no âmbito material? Não, isso é controverso. E eles não são apresentados de forma material. A gente está dialogando, as nossas palavras são materiais. Apesar de nós usarmos nossa boca é material, mas as palavras em si, a informação que é passada não é material. Então, isso é um pouco controverso, porque pode ser até que não fosse material, né? Até que não fosse material, que é controverso. Mas ainda assim, não é claro se isso não é grounded, ou seja, fundamentado em algo que é material. Como na visão do Jonathan Schaeffer, por exemplo. Então. Por exemplo, você sabe o que são as relações de fundamentação, grounded relation, né? Na filosofia analítica. Que parte de um fundamento. Fala da questão de uma fundamentação. Aí você tem o quê? Tem o fundacionalismo metafísico, a ideia de que existe uma única fundação. Tem o infinitismo metafísico, ou seja, que a fundamentação ela regride ao infinito. Tem o coerentismo metafísico, que assume que a fundamentação ela assume reflexividade e simetria, né? Que, portanto, uma Eu sei, você endossa o fundacionismo. Eu sou aberto com relação ao infinitismo metafísico ou o fundacionalismo metafísico. Eu acho as duas visões, assim, minimamente. Tem razões interessantes para as duas visões, sabe? Mas trazendo a explicação que eu apresentei, as informações, as proposições, como eu apresentei, nós estamos usando os princípios da lógica agora. Sim. A informação, ela não é material daquilo que eu estou apresentando. Você concorda com isso? Não, eu concordo. Não concordo com isso, que a informação não é material, assim. Principalmente em termos de fundamentação, no que ela é fundamentada também. Mesmo se ela não fosse material efetivamente. Então, ela estaria fundamentada, grounded em algo material, meu bem. Então, como eu conversei tanto com o Ari e com o Benítez, fundamentado na mente, né? Entre uma discussão na filosofia da mente que você não queria entrar, né, em relação, porque eu entendo que a mente é algo imaterial, não é algo físico. Por isso é necessário que a pessoa, para compreender aquilo que é apresentado como um argumento transcendental para a existência de Deus, compreender a questão do argumento, porque a lógica não seria material. Eu vou expor. A lógica, então, ela poderia ser material na sua visão? Vamos lá. Isso, eu disse que isso é controverso. Ela poderia, de fato, tem uma possibilidade. Tá, mas você é inclinado a pensar o quê? Sempre inclinado a pensar que pelo menos ela é grounded, ou seja, fundamentada no âmbito material. Pelo menos isso. Opa, então vamos lá. Continuando aqui, né, porque enfim, teve o sol aqui que bateu o pessoal, a gente teve que mudar de lado. Mas enfim, voltando aqui para a linha de raciocínio, né, referente ao pressuposicionalismo. É o seguinte, o pressuposicionalismo trabalha com a ideia da impossibilidade do contrário, né? Com a impossibilidade do contrário, enfim, que... Não teria como Deus não existir. Isso, não teria como Deus não existir. Dadas as pré-condições de inteligibilidade, né, ali, enfim, envolvendo a questão das leis da lei da lógica, enfim, a ordenação do universo, né, enfim, a regularidade, né, dos fenômenos da lei da natureza, enfim, a nossa própria razão e etc. Tudo isso favoreceria a pressuposição da existência do Deus cristão, principalmente Deus cristão, que é o argumento transcendental cristão. Só que aí tem um problema, eu acho que o argumento ele falha completamente, porque para que o argumento seja bem sucedido, o Jadson, ele teria que demonstrar que todas as visões de mundo possíveis, logicamente possíveis, são falsas. Todas as visões, todos os conjuntos de visões de mundo possíveis, articuláveis, são falsas, são contraditórias entre si, inconsistentes entre eles. Ele teria que derivar contradições de um monte de visões de mundo e explicitar tudo isso, todas essas contradições de todas as visões de mundo possíveis, não só a minha, né? Se porventura ele ilustrasse alguma contradição na minha visão de mundo, não seria suficiente para justificar o argumento transcendental questão dele em favor da visão de mundo dele. Não tornaria ele racional, razoável endossar a visão de mundo dele com base nesse argumento, entendeu? Não adianta, né, você vencer um monte de pessoas em debates sem, no caso, você ilustrar que, no caso, uma demonstração lógica que demonstre de fato que todas as visões de mundo são impossíveis. Por isso que, a meu ver, o argumento transcendental ele falha, né? E o Michael Butler, né, que é um pressuposicionalista ali, né, um autor pressuposicionalista que traz, né, insights ali do Greg Benson, do Cornelius Van Til e de outros, né,
ele é respondido por um filósofo ateísta chamado Alex Malpass, que é um filósofo ateísta analítico, que ele se engaja com pressuposicionalistas no exterior, inclusive se engajou com Jay Dyer e com Darth Dawkins, né, que é duas figuras bastante famosinhas no YouTube do exterior, né, que já debateu com um monte de ateu e coisa e tal, né, inclusive com o Matt Dillahunty, né, do Atheist Experience. E, no caso, ele ilustra em um artigo dele, que inclusive eu traduzi lá, né, que é justamente o argumento transcendental cristão, né, e também um outro que fala sobre os limites do argumento transcendental cristão, né, do tá traduzindo na pessoa naturalista. Ele ilustra, né, através dessa analogia, né, ele pega essa analogia do Michael Butler, que é a analogia do Michael Jordan, que a gente pode adaptar pro Neymar, né, a analogia do Neymar. Vamos imaginar aqui o Neymar, né, vamos pensar no Neymar. Neymar é um jogador de futebol ali, né, que ele, enfim, é um jogador ali que ele é bom, né, vamos pensar aqui que ele é bom. Ele venceu vários gols em vários jogos, né, e coisa e tal, né, ele jogou vários jogos mesmo com vários times diferentes, coisa e tal, e ele venceu todos os jogos que ele foi lá, ele ajudou o time a vencer, ele fez um monte de gol, ele sozinho fez um monte de gol, e é isso, né? Então ele é visto como um bom jogador. Mas será que é razoável você dizer que ele é o melhor jogador do mundo só porque ele venceu um monte de partidas? Não é razoável, porque é logicamente possível que mesmo ele tendo vencido várias partidas de futebol, ainda assim ele não seja o melhor jogador do mundo, né? Ainda assim tem outros jogadores que sejam melhores do que ele. Então nesse caso, não é pelo fato de vocês terem vencido um monte de debates, né, no contexto dialético aí, vocês terem vencido um monte de ateus no debate na internet, né, principalmente ateus não tão informados filosoficamente, que no caso você ilustra que o argumento é bem basado, que o argumento é razoável. Né? Então, ao meu ver, o argumento transcendental ele falha completamente nisso. Né? Além disso, ele tem limitações nele. Né? Ele tem limitações que o Alex Malpass ilustra no outro artigo que eu traduzi também. Né? Outro texto que eu traduzi também. Que é justamente aquele que, mesmo que ele estivesse correto, mesmo que eles conseguissem essa proeza de ilustrar que, no caso, para um ateu se engajar na discussão, um ateu ou um islâmico, né? Uma pessoa que tem uma visão de mundo diferente da cristã, né? Um islâmico ou um ateu, né? Que geralmente são os alvos dos pressuposicionalistas, né? Os ateus e os islâmicos são os alvos. Jay Dyer aí estava aí para ilustrar isso. Para ilustrar que a sua visão de mundo, por assim dizer, ilustrar que a sua visão de mundo, né, a visão de mundo cristã, é uma pré-condição da inteligibilidade de alguma coisa, portanto a gente tem que pressupor da necessidade conceitual de Deus, pelo menos pra gente raciocinar ou argumentar, isso não demonstra que no caso Deus existe ontologicamente. Existe um passo aí, é necessário você preencher esse gap para você se tornar razoável e endossar sua visão de mundo com base nesse argumento, entendeu? Eu vou responder da seguinte maneira, David. Eu estava ilustrando o argumento transcendental em favor da existência de Deus para demonstrar que Deus é real da seguinte maneira. Por mais que você venha questionar as premissas, mas eu vejo que as premissas são razoáveis, que a lógica ela é imaterial, nós não podemos ver a lógica, nós não podemos pegar a lógica. Deixa eu só ilustrar e depois você traz as objeções, que eu quero responder também o argumento do Alex Malpass que você trouxe. Eu quero pelo menos apresentar duas questões que eu vejo na objeção dele, que eu posso apresentar. Então a lógica é imaterial, como eu disse, envolve proposições que não vemos, e isso eu estou falando no âmbito epistemológico, que seria uma análise de proposições. Então, por isso eu falo nos debates que a lógica ela é proposicional, envolve ali as proposições da lei da identidade, a lei da não contradição, o princípio do terceiro excluído, né, os princípios da lógica, os três princípios da lógica clássica. E as proposições, elas residem em uma mente. Por que eu falo que residem em uma mente? Porque nós podemos imaginar aqui as informações, podemos raciocinar sobre as informações, aquilo que nós já aprendemos, informações que nós absorvemos. Então a lógica se refere a proposições e residem em nossa mente, nós nunca vimos, nós nunca pegamos, então se refere a isso, e nós somos seres contingentes, né? Nós dependemos de outro para existir. Eu e David, nós não sempre existimos, nós dependemos dos nossos pais. Então a lógica ela existe independente dos seres humanos, que são seres contingentes, que poderiam ou não existir. A lógica ela é aplicada quando não há nenhum ser humano na Terra. Eu gosto de usar o exemplo: morreu todo ser humano, não há nenhum ser racional na Terra, não tem como o universo existir e não existir no mesmo tempo, no mesmo sentido. Então nós vemos que essas informações que nós estamos dialogando, conversando, a realidade está estruturada de forma lógica. Então os princípios da lógica são aplicados na realidade, porém também eles residem numa mente. Então no caso, né, os princípios da lógica seriam fundamentados em um ser que não é contingente, que é necessário, que é eterno, uma mente eterna, qual se encontra os princípios da lógica que estabeleceu a ordem na realidade de forma lógica. O argumento transcendental, quando nós falamos em relação de uma das pré-condições de inteligibilidade dos princípios da lógica, parte dessa seguinte maneira: se Deus é o fundamento da lógica, como é apresentado no argumento transcendental, quando nós usamos dos princípios da lógica, nós estamos usando aquilo que vem de Deus. Então o ateu, o naturalista, quando argumenta contra Deus, ele está roubando, emprestando da cosmovisão cristã para argumentar contra. Eu entendo que vocês acreditem nisso, o problema é justificar isso, entendeu? Então, em relação ao argumento do Alex Malpass, eu vejo que, primeiro, ele faz uma falsa analogia, que os pressuposicionalistas não irão aceitar a premissa, né? Ele vai dar o exemplo lá da questão de andar de bicicleta, que as pernas seria a pré-condição para sempre andar. Não, deixa eu responder primeiro, aí depois você explica. A analogia dele é didática, é para ilustrar o que seria, como que se daria a questão da condição transcendental, né, para alguma coisa. Então, mas o pressuposicionalista não compra
a premissa, porque não necessariamente é necessário ter duas pernas para andar de bicicleta. Então eu vejo que acaba sendo, agora no caso dos princípios da lógica, é algo que nós precisamos para raciocinar de forma coerente e a realidade está estruturada de forma lógica. Então só responder, em relação, você falou assim também, de que devemos refutar todas as outras cosmovisões. Sim, eu vejo que isso é um problema em relação ao entendimento da não compreensão daquilo que propõem os pressuposicionalistas, porque nós entendemos que só há um Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras. Então, aplicando o princípio da não contradição, se o Deus cristão é verdadeiro, qualquer cosmovisão está errada. Não poderia haver um pressuposicionalista islâmico que dissesse a mesma coisa para você? Então, no caso, ele deveria justificar os princípios da lógica, porque se a lógica ela é imaterial, David, o Deus cristão ele é apresentado como espírito, segundo o Senhor Jesus, então ele é imaterial. Se a lógica é imutável, Deus é apresentado de forma imutável em Malaquias, no livro de Malaquias, mas o Senhor Deus não muda. E também os princípios da lógica são universais, e Deus é onipresente, está em todos os lugares. Então nós podemos ver que o princípio da lógica é semelhante a Deus, né? Aí entra também a questão da simplicidade divina. Deus é um ser lógico. Então a lógica seria algo que Deus nos comunicou e estabeleceu na lógica realidade para que nós pudéssemos interpretar a realidade de forma lógica. Vamos lá. O argumento do Malpaz não é aquele, tá? Não é aquela analogia lá da bicicleta. Aquilo lá é uma analogia para ilustrar o ponto de forma mais clara. Porque assim, é para explicar para o pessoal o seguinte, ó, argumentos transcendentais funcionam justamente assumindo que uma coisa é uma pré-condição para outra, né? E o que significa uma coisa ser pré-condição da outra? Ou seja, você não pode fazer uma coisa sem fazer a outra. Ou seja, você não pode, por exemplo, ele traz o exemplo da bicicleta, né? Que é o seguinte, vamos supor que alguém diga que no caso é uma condição de possibilidade para você andar de bicicleta, você pedalar com duas pernas. É você pedalar com duas pernas, né? Só que daí, alguém ilustra pra você que no caso ali, uma pessoa consegue andar com uma perna só. Tá aprendendo alguma técnica, alguma coisa assim, e ela consegue andar com uma perna só. Nesse caso, você o quê? Você falseia o raciocínio da pessoa, de que aquilo é uma condição de possibilidade. Não, aquilo não é uma condição de possibilidade. Por isso eu disse que é uma falsa analogia, porque o pressuposicionalista não compra a premissa que só é necessário ter a condição de duas pernas para andar de bicicleta. Mas é algo análogo. Nós entendemos que só Deus pode ser o fundamento da lógica. Mas pra você dizer que só Deus vai ser demonstrado, você concorda? Não é Deus? Você como cristão, você precisa demonstrar o porquê que, sei lá, o Mohammed J. Dyer, né? Vamos imaginar que o pressuposicionalista islâmico, vamos imaginar um negócio assim. O Mohammed J. Dyer, o Deus dele é o falso e o seu verdadeiro. A visão dele é contraditória e é coerente, é consistente. Vamos imaginar uma outra visão de mundo que não seja do Mohammed J. Dyer, seja, sei lá, do budista J. Dyer, né? Que ali não tem nem Deus, mas tem um item inicial, assim, tem alguma coisa lá, algum sistema kármico, alguma coisa assim, que favorece, no caso, um ordenamento, né? Uma ordenação ali inteligível, né? Ou qualquer coisa assim. No começo da conversa nós falamos que existe 3 princípios que nós podemos testar numa cosmovisão, por meio da coerência, se não há contradição. Então, no caso pressuposicionalista, com base aí nos exemplos que você deu, eu iria analisar a outra cosmovisão se há contradição, se ela consegue fundamentar aquilo que ela está usando, no caso princípio da lógica. Em relação também à questão da abrangência, mas como você sabe que lida com outras questões, você sabe os dados da realidade, a questão da prática. O que é uma visão de mundo? É a maneira pela qual a pessoa busca compreender a realidade. E essa compreensão da realidade, ela busca usar de ferramentas epistemológicas. Vamos lá, mas qual que é a definição técnica de uma visão de mundo? Principalmente para filósofos como Hoppe, por exemplo, filósofos analíticos contemporâneos, enfim, filósofos em termos gerais, como que eles entendem uma visão de mundo de fato? Né? O que é uma visão de mundo de uma pessoa? Então, não é um conjunto de crenças, um conjunto de proposições que a pessoa endossa e que são fechadas em um âmbito de consequências lógicas? Sim, é um sistema de pensamento. É um sistema de pensamento da pessoa. Exato. Isso é uma visão de mundo. Sim. É uma visão de mundo compreensível que versa sobre vários âmbitos. Moralidade, ciência, enfim, religião. Quando nós falamos visão de mundo, nós estamos falando de uma milagres. Compreensão sobre a realidade, não uma Sim, visão. a origem do universo, qualquer coisa assim. Certo? Exato. A gente tem uma visão de mundo quando a gente tem esse conjunto de proposições, né, ou de crenças, né, por assim dizer, que são fechados em âmbito de consequências lógicas e envolve justamente aqueles comprometimentos que a gente não está ciente também, né, alguns comprometimentos lógicos que talvez a gente não esteja ciente de forma ativa. Mas só para deixar claro o ponto, você compreendeu que, partindo da cosmovisão cristã, existe Deus, então as outras cosmovisões seriam falsas porque não há o Deus cristão. Sim, mas o problema é que dentro de outras cosmovisões seria o contrário. As cosmovisões delas seriam verdadeiras. Por isso eu disse, aí entra o choque. Aí entra o choque de cosmovisão de poderia teste. ser incoerente, inclusive, poderia ser incoerente. Alguns vão dizer nem que é incoerente, pode até ser coerente, mas ainda assim é menos virtuoso. Agora, no caso, quando nós conversamos, nós dois, em relação, eu sou cristão e você é naturalista, é ateu, então há Deus ou não há Deus. Então você está apresentando a visão que não há Deus. Então, nesse caso, você deve apresentar a justificativa, tanto para os princípios da lógica, como a cosmovisão cristã, que é apresentada por meio do argumento transcendental, que Deus ele é o fundamento da lógica. E Deus nos comunicou os princípios da lógica, mas você concorda? Pudéssemos compreender a realidade. Você concorda comigo que a minha visão de mundo ateísta não é a única que tem? Que tem outras visões de mundo ateístas possíveis?
Algumas até fisicalistas, outras não fisicalistas, outras idealistas, outras Você não idealistas. compreende que não tem como uma visão de mundo ateísta postular que há um Deus? Que é totalmente contraditório. Ou seja, toda visão de mundo ateísta Por que postular? segue a Por que não proposição que não há Deus. Por que não postular Deus per si implica uma contradição lógica em qualquer visão de mundo que seja? E não simplesmente alguma coisa dentro da própria visão de mundo. Não tem como uma contraditório com a cosmovisão, sua- é não tem contradi- como uma cosmovisão naturalista, com implicações ateístas, no caso, que seria uma visão de mundo ateísta, é dizer que há Deus. Porque na própria definição de ateísmo é que não há Deus. Então, mas aí é que tá, contraditório. você tá fazendo, ó, o que você tá fazendo. Você tá importando pressupostos ou proposições do seu sistema de crenças pro sistema de crenças do outro. E você tá dizendo que o sistema de crenças do outro tem proposições que são contraditórias com a sua. Óbvio que sim, né? Principalmente se ela for Não, eu ateísta. estou analisando Tiver a proposição cosmovisão ateísta. ateísta. Se a pessoa ela É que não adepta existe- uma visão não- de mundo ateísta, Pessoal, tem como uma visão de mundo ateísta existir Deus? vamos lá. Não, claro que não. Obviamente que não. Mas É isso, o ponto, isso por isso si, que eu tô isso por si trazendo. mesmo não implica contradição. Isso por si mesmo não implica contradição dentro de uma visão de mundo particular. Você tem que avaliar quais conjunto de proposições a pessoa está comprometida e verificar se internamente elas são consistentes. Dentro da visão Você tá pegando- pressuposicionalista cristã, se Deus é real, não tem como Deus não ser real. Então todas as visões de mundo que negam mas a existência de Deus são, o fato são da sua falsas. visão de mundo ter isso não significa que ela reflete a realidade. Já começa por aí. Então, se ela A é questão da verdadeira, gente- ela reflete. Se ela for verdadeira, sim. Mas aí é que tá. As proposições têm que corresponder com os fatos da realidade. E a gente consegue ter graus de razoabilidade para poder identificar qual visão de mundo está melhor ajustada, principalmente de acordo com certos critérios. Só para teóricos deixar de bem avaliação. claro, para você, os princípios da lógica, na cosmovisão sua ateísta, já que você quer tratar de algo bem específico, como você justifica os princípios da lógica? Vamos chegar lá já já. Deixa eu só. Porque nós já gastar estamos chegando quase 50 minutos de conversa. Beleza. Então vamos lá. Só mais uma palhinha sobre isso. Eu aconselho vocês a tomarem cuidado com essa questão de a visão de mundo ateísta é contraditória e falar de a cosmovisão ateísta. Não existe a cosmovisão ateísta. Assim como não existe a cosmovisão teísta. Existem cosmovisões teístas e cosmovisões ateístas e cosmovisões naturalistas. Mas você compreendeu o meu ponto, desde que eu estou falando que todas as visões de mundo ateísta têm a proposição que não há Deus. Sim. Todas teístas que há um Deus. Mas isso não gera Então esse contradição. ponto, partindo para Isso não gera contradição por pressuposicionalista, si mesmo. no ponto que eu estou trazendo, se há Deus, as outras cosmovisões são excluídas já como falsas. Porque se há Deus, então eu preciso da não Mas contradição. vamos lá. Você tem que demonstrar que a sua visão de mundo é verdadeira e não somente coerente, logicamente, internamente. Porque várias visões de mundo podem ser, na minha ótica, coerentes, logicamente, Você concorda internamente. que o fato da pessoa demonstrar, isso não quer dizer que a outra vai concordar? Concordo que ela não vai concordar. Por isso Exato. que você tem Então eu que... posso demonstrar e você não concordar. Esse aqui é Não o tem ponto. problema, mas aí é que tá. Você tem que mostrar motivações, você tem que justificar as premissas, seja com certos exemplos que propiciem intuições razoáveis que favoreçam com que ela se incline a aceitar a proposição que você está expondo para ela, né? Você ilustra que no caso é algo intuitivo para ela, ou que seja evidencialmente corroborado empiricamente ou qualquer coisa assim, ou que no caso endosse, né, envolva princípios da própria visão de mundo dela para explicitar uma contradição que está implícita na visão de mundo dela, Sim, entendeu? com certeza. E eu vejo que na visão de mundo ateísta, há muitas Não incoerências. existe a visão de mundo ateísta, existem as visões de mundo Então, ateísta. mas partindo da cosmovisão cristã, é a visão de mundo ateísta que não há Deus. Então, nessa até visão de mundo e até incoerente, sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo, Não, né? Eu citei a questão no início da nossa conversa, sobre não ter como afirmar de forma categórica, absoluta, a inexistência de Deus, dado a questão dos dados sempre são analisados de forma particular, então não pode criar um universal, uma generalização, porque seria uma generalização apressada. O naturalista não é onisciente, não compreende toda a realidade, então pode ser que ele analisou os dados até a metade, porém há algo que ele não analisou que apresenta a existência de Deus, aí já é um derrotador, porque ele nunca vai conseguir provar a inexistência de Deus. Por isso entra aquela questão, você como falibilista epistêmico, você não tem certeza absoluta em relação ao seu ateísmo. Beleza, vamos então entrar na questão Não, deixa eu só entrar na questão das incoerências. Então, por não ter certeza absoluta em relação ao seu ateísmo, Deus pode existir. Então, deu a possibilidade lógica. É claro, existe uma diferença entre possibilidade lógica e possibilidade metafísica. No âmbito da possibilidade lógica, você entende que é possível Deus existir. Mas, dada a sua visão naturalista, na realidade você compreende que não há. Né? Você analisa partindo de uma metafisicamente eu visão... considero impossível, né? Impossível. Só que também existem outras incoerências, não só na questão de não ter uma certeza absoluta, como não há justificativa para os princípios da lógica que nós utilizamos. Princípios Vou materiais, ilustrar essa justificativa. universais, né, são aplicados em todos os lugares. A questão também são imutáveis, os princípios da lógica, ou seja, apresenta a verdade, aquilo que é de fato. Então, eu vejo que a cosmovisão cristã, ela traz a melhor explicação para isso que nós utilizamos. E o outro ponto que eu gostaria muito de comentar, David, é que sim, a visão de mundo cristã, por mais que você discorde dela, ela traz uma explicação para a origem do universo, como eu citei, princípio ex nihilo nihil fide, para tudo efeito uma causa, nós fomos retrocedendo, a questão da expansão várias vai vezes para o muito. início, e se a matéria, o tempo, o espaço e a existência,
A matéria não pode ser causa de si mesma, o espaço e o tempo também não. Então aquilo que causou a matéria está além da matéria, é imaterial. Né? Aquilo que causou espaço e tempo não pode estar constituindo espaço no tempo. Então, no caso, seria temporal e também eterno. Sempre existiu para que pudesse originar. Então, entre a compreensão que eu até falei para o Léo, da criação simultânea. Deus, no seu estado eterno, cria a matéria, tempo e espaço de forma simultânea. Então, há uma explicação para também a análise assim, da origem do universo, que nós não conversamos ainda sobre, da ordem, para a explicação dos princípios da lógica. Enquanto na sua visão de mundo é mais trabalhada questões de pode ser ou não pode ser, tem outra explicação em relação a isso, mas nunca há um compromisso epistêmico em comprar uma premissa e dizer isso porque, e pronto. Mas, assim, vamos lá. Em contexto dialético, a gente pode até assumir uma preferida, mas é que tem tantas alternativas que são compatíveis com a nossa visão de mundo articulada, que no caso ali a gente consegue explicar de maneiras distintas, entendeu? O mesmo fenômeno. E de maneira razoável, igualmente ou até mais razoável que o próprio texto cristão. Entendeu? Eu vou te dar um exemplo Então, que você fala assim, pode ser isso, pode não ser isso. Uhum. Existem naturalistas que entendem em relação à origem do universo um estado natural que originou o universo. E outros que entendem que o universo sempre existiu. Então você vê a diferença, e ambos são naturalistas. Sim, e ambas são visões compatíveis entre si, no sentido de compatíveis no caso com a visão de mundo. Mas não Só que no eles deixam sentido em de aberto. serem iguais, porque são contradição. Ou teve começo ou não teve começo. Efetivamente, mas é que tá. Você pode se comprometer com uma que você favorita mais, mas sem ter essa firmeza, né? E se ela for demonstrada como falsa, né? Se for ilustrada mais razoabilidade para outra, você se compromete com outra. Mas ainda assim são possibilidades, entendeu? É que o naturalista e o ateu, ele tem mais opções. Por causa ele tem mais opções na mesa do que o da cristão. ferramenta que é utilizada pelos naturalistas, que é a ciência. E Isso, como exatamente. fala o Karl Popper, a metodologia científica não apresenta verdades finais, mas sempre está aberta a aprimoramento, Exatamente. a mudança, A metafísica naturalista é uma metafísica revisionária por excelência, entendeu? Não é uma metafísica que assume os primeiros princípios e vai deduzindo um monte de coisas e não revisa nada desses primeiros princípios. Mas sabe qual que é o problema, David? Que o naturalista, conforme você está apresentando, que é honesto e intelectual, ele pode estar errado sobre tudo aquilo que ele julga saber. Pode. E não tem problema sobre No isso. seu caso mesmo também. Você pode estar errado. E não tem problema sobre isso. Só que aí é que tá. Quais são as probabilidades, enfim, qual que é a razoabilidade de uma explicação em relação a outra, e frente, principalmente, a princípios teóricos de avaliação de hipóteses, de teorias metafísicas ou científicas também. Então, tem que ter tudo isso em mente. Sobre fundamentação das leis da lógica, né? Existem algumas alternativas disponíveis para o ateu e para o naturalista endossar. Dentre elas, assumir... Porém, apresenta a sua. Vamos lá. Que você endossa. Eu acho razoável a visão, como eu disse, visões de grounding, como a do Schaeffer, né? Eu acho minimamente razoável, que assume, no caso ali, que as leis da lógica são grounded em entidades físicas, seja quais as entidades físicas ali específicas, seja no caso ali o item inicial necessário natural, enfim, qualquer outras entidades no âmbito da regressão infinita, se houver uma regressão infinita de entidades, né, ou qualquer coisa assim. Nessas duas visões, né, essas leis da lógica, elas são grounded, fundamentadas nas coisas. As coisas são logicamente estruturadas. Mas você consegue chegar a um problema em relação que, se está fundamentado em algo físico, nós deveríamos poder observar, tangir, e isso não é observado? Não diretamente. Pode ser indiretamente, inclusive. Então, mas aí entra na questão da compreensão em relação que você tem na filosofia da mente. Porque aí você vai dizer que, no caso, a mente seria, bem dizer, idêntica ao cérebro, então nós poderíamos entender que os princípios da lógica de alguma forma está ocorrendo ali no âmbito material. Não, mas peraí, você está reduzindo o quê? As leis da lógica ao... a parte do nosso órgão cérebro. É porque você não está entendendo. Ser fundamentado não significa ser redutível a, entendeu? Então, que você fala ser fundamentado em algo material. Então, ser fundado em algo material, quando eu falo material no sentido mais abrangente, físico, né? Se a gente for assumir assim, físico, né, de forma mais ampla, que abarca mais outras entidades e coisa e tal. Não, mas aquilo que é físico não só tem coisas que eu ser corpo visto também, pode ser tangido. Espaço em determinado momento, né? É claro, você vai falar de forma indireta, mas eu vejo que essa questão também é problemática, mas você pode continuar. Porque eu vejo que são proposições ligadas à mente, a mente é imaterial. Se você proposições... Não, vamos lá. Proposições, né, e aí a gente entra um pouco na teoria ou na ontologia dos conceitos e das proposições. Então, o que são as proposições? A gente tem algumas alternativas naturalísticas disponíveis também na mesa, ok? A gente pode assumir o seguinte, que as proposições, né, elas podem ser representações mentais, né, lastreadas justamente no âmbito físico, no âmbito físico, que favorece, no caso, a geração de uma representação mental, que, no caso, pode corresponder ou não com alguma coisa na realidade. Mas essa correspondência é feita com a mente, você concorda? Não, no caso é uma correspondência feita do fato em relação à mente. Sim. Que torna verdadeira uma proposição da mente. Exato. Você não concorda com isso? Ou você só está endossando só para... Eu estou ilustrando uma alternativa possível. Tem outra, mas você endossa tem outra isso? alternativa. Não me comprometo fortemente com isso, mas acho razoável, minimamente razoável. Mas isso não é um Vamos lá. contraponto à visão da lógica ser imaterial. Não, mas a lógica não são as proposições. A lógica é algo que A lógica é proposicional. Não, a lógica... Porque nós estamos falando da lógica clássica. Não, mas não existe só lógica clássica, vamos lá. Então, mas é o que eu estou apresentando vamos lá. nessa conversa nossa aqui, a lógica clássica. Como eu disse, eu sou um A monista lógica, ela favorece uma estruturação
entre proposições, por assim dizer, né, da mente. Sim, uma relação. E também uma relação, isso, ela favorece, no caso, uma relação lógica entre as proposições, né, que tornam elas coerentes, consistentes, permite você derivar coisas a partir delas, né, da conversão dessas proposições, então é de regra de inferência, ou seja, regras de raciocínio, né, regras de inferência são de raciocínio. E através dela você extrai certas conclusões, né? Se a gente assume, no caso, que a lógica ela se reduz ao âmbito mental, a gente teria problema até mesmo pro teísta, porque se você reduzisse a lógica ao âmbito do pensamento de Deus, e esse pensamento de Deus não fosse ordenado, né, em princípio, ou seja, Deus não fosse ordenado de modo a que os pensamentos dele fossem ordenados, então a realidade não seria ordenada, a realidade que ele criaria não seria ordenada de forma não arbitrária. Então, entendeu? na visão cristã, como eu disse, Deus é um ser lógico, a lógica é inerente ao ser de Deus, a lógica reflete a maneira que Deus pensa, Deus ele pensa na visão cristã Perfeito. de maneira lógica, então se a realidade é estruturada de forma lógica, é porque é um ser lógico que estruturou. Então essa é a questão da... E de maneira não arbitrária, né, nesse caso. É de maneira principiada, não arbitrária. Sim, não é que tipo, dado deu o seu vontade ser. da coisa ser É, assim. da e já natureza dele. era. Certo, então por que algum vestibular não está disponível para o naturalista? Então, por que no caso do nosso cérebro, enfim, todas as coisas não podem ser logicamente estruturadas e isso favoreceu com que no âmbito do processo evolutivo surgisse seres, né, como nós, dotados de capacidades cognitivas que fossem logicamente estruturadas. E por Aí entra a estruturação dos nossos pensamentos desse modo. Aí entra a pergunta e eu vejo que há um problema que até refuta, eu digo de forma respeitosa essa questão que você está trazendo. Eu nem sei se você endossa com isso que você está dizendo, que poderia ser um desenvolvimento evolutivo para que nós pudéssemos ter acesso aos princípios da lógica, mas a lógica é anterior, até mesmo esse processo que você quer ilustrar. Você não entendeu, esse processo é logicamente estruturado. Então, mas o ser humano... fundamenta a lógica. Então, mas também. O ser humano é um ser contingente. E qual o problema disso? Antes não pode ter tido um item inicial necessário, por exemplo, no âmbito naturalístico, que fosse o que seria logicamente estruturado. Pode ser no caso ali a singularidade inicial, pode ser no caso ali, uma função de onda temporal universal, como no caso de Morse. Mas a singularidade é apenas um limite matemático. Sim, concordo. Uma barreira que os físicos não têm mais conhecimento que poderia estar além. Mas alguns filósofos podem tomar isso. Mas alguns filósofos podem tomar isso como uma entidade real, se comprometer realmente com ela, igual o Opp se compromete às vezes em contexto dialético, e assumir que no caso ele é um item inicial necessário, por que não? Também. Então eu vejo que esse tipo de explicação está muito alinhado a uma visão psiquista, onde de certa forma, em certos níveis ali nós podemos dizer, haveria um estado de consciência para que esses princípios pudessem estar ali, porque o ponto é que os princípios da lógica nós utilizamos por meio do nosso raciocínio, por meio da nossa mente, mas essa consciência, mesmo tendo correlação com a realidade. Para essa consciência ser inteligível, para a gente poder inteligir e compreender ela não teria que ser ordenada? Sim, lógica. E se no caso, ordenação pressupõe uma mente ordenando alguma coisa, significa que Deus, por exemplo, teria que ser ordenado por outra mente e assim regredir infinitamente? Então, segundo a cosmovisão cristã, como Deus é apresentado? Como eterno, você concorda com isso? Eterno. Com um ser que sempre existiu. Então, se a lógica é inerente ao ser... Como coerente. Sim, se a lógica é inerente ao ser de Deus, então a lógica, como Deus é lógico, sempre existiu a lógica. E por que a natureza não pode dizer a mesma coisa do item inicial necessário, natural, de qualquer outra coisa? Porque a lógica ela é normativa. Você quer compreender que eu quero que eu explique esse ponto? Então, o sistema... Ela é normativa porque não descreve apenas as coisas, mas sim como as coisas devem ser. Vamos lá. Aí entra aquele ponto, se está ligado no âmbito tanto metafísico como no âmbito epistemológico, ela é normativa no âmbito metafísico da seguinte maneira: não tem como a realidade ser de uma forma diferente. Do mesmo modo, no âmbito epistemológico, porque alguém deve ser coerente? Com base em quê? Porque essa imposição que alguém precisa ser racional. Segundo a cosmovisão cristã, é porque nós somos feitos à imagem de Deus e contradições equivalem a mentir, é algo falso, que nem não tem como existir um solteiro casado, porque um casado é um não solteiro e o solteiro é um não casado. Então, a contradição seria como uma mentira, você apresentar uma mentira. Então, a pessoa ser ilógica é como ela apresentar, é um comportamento totalmente errado. Tem algumas coisas que eu tenho que comentar sobre isso daí. O fato da lógica que nós articulamos enquanto sistema formal, com base na forma como as coisas são estruturadas e na lógica que estaria fundamentada na realidade, ser normativa, o fato desse sistema formal que a gente articula, né, que é um sistema formal que a gente articulou posteriormente, tá? Aristóteles articulou com a lógica tradicional e depois veio o Frege, Gottlob Frege, que desenvolveu isso melhor do contexto da filosofia analítica com a lógica clássica, né? Com base, inclusive, com influência ali dos estoicos, né? Com a lógica, sim, mas você sabe que da lógica proposicional os princípios da lógica não foram criados. Depende. Dos sistemas formais, lógicos, que nós articulamos foram criados. Não, que eu tô falando dos princípios, que nós temos acesso. Qualquer pessoa, ela tem acesso. Tá falando dos princípios que são refletidos na realidade, são fundamentados na realidade. São os princípios metafísicos. Existe anteriormente de Aristóteles. Concordo. Antes de Aristóteles não tinha como o universo existir, não existir nesse sentido. A realidade ser assumindo a lógica clássica, algo que é controverso também, eu vou comentar um pouco sobre isso, antes da gente finalizar, né? Eu não sei se vai dar tempo de falar do problema da indução, né? Mas, vamos lá. Se a lógica é normativa, e no caso isso ilustra que deveria vir uma mente que estabelecesse esse ordenamento normativo, que impõe como as coisas devem ser. Então o fato de Deus ser logicamente estruturado
e a lógica ser normativa, ele também deveria ter algum outro ser prévio que impôsse isso nele para que ele fosse logicamente estruturado. E assim, se esse outra entidade criadora teria que também ser logicamente estruturada e impor essa estrutura lógica nele, né, nesse outro criador, que daí imporia no Deus cristão, então ele também tem que problema, David, um regresso. Tá entendendo a objeção do regresso? Infinito. Eu compreendo Vicioso. a objeção, mas essa objeção parte de uma má compreensão daquilo que é proposto na visão cristã em relação a Deus. Porque se os princípios da lógica é inerente ao ser de Deus, à sua natureza, à sua essência, e Deus ele é lógico e Deus é eterno, então não há outra fundamentação. É o próprio Deus que é o fundamento da E por que lógica. a natureza não pode dizer a mesma coisa? Porque, como eu disse, né, é necessariamente necessário e esses princípios da lógica são normativos. Porque partindo da cosmovisão naturalista, porque alguém não deve ser contraditório? Por causa que isso viola os princípios da lógica e no caso isso não condiz, no caso, com a forma como a realidade é. Mas se a pessoa quiser ser contraditória. Se a pessoa quiser ser contraditória, bom, ela provavelmente vai formar um monte de crenças falsas, né? E por que seria errado? E isso vai fazer ela se lascar na vida, porque existe uma conexão estrita, né? Uma conexão ali relativamente estrita entre de forma predominante entre a racionalidade epistêmica, ou seja, a racionalidade envolvendo no sentido de você buscar meios ou métodos mais apropriados para você formar o máximo de crenças verdadeiras e minimizar o máximo de crenças falsas, para que você não se lasque, inclusive, posteriormente, porque, inclusive, algumas dessas crenças, ou boa parte dessas crenças, podem ser justamente relevantes até mesmo para a pessoa ser racional instrumentalmente, ou seja, para ela ter aquele tipo de racionalidade que envolve ela utilizar certos meios para atingir seus fins. Por exemplo, se uma pessoa... Claro, não há um motivo, uma razão, uma imposição para que a pessoa não seja contraditória. Como você bem diz, ela pode ser. Ela pode ser, mas ela vai se lascar, provavelmente, na vida. Como eu disse, contradições equivalem à falsidade, à mentira. E nós somos feitos à imagem de Deus e Deus ele não mente, segundo Como que você lida? Segundo a cosmovisão cristã, Jeremias 10:10 diz que Deus ele é a verdade. E Deus, por ter feito o ser humano à sua imagem, Deus quer que nós falamos a verdade. Contradições não são verdades. Eu não posso dizer que existe um solteiro casado. Isso é mentira. Você concorda? Porque um solteiro é um não casado. Sim, de acordo com o que você estipula, no significado dos termos, você gera uma contradição, de fato. Exato, em termos, acaba uma contradição em termos. Então, segundo a cosmovisão cristã, há um Deus que impõe que nós não devemos ser contraditórios. David, vamos falar agora do problema da indução e depois vamos para as considerações finais, porque eu vejo que já vai dar aí quase uma hora de vídeo. Bom, vamos lá, vamos para o problema da indução então. Vamos lá. Bom, o problema da indução, ele lida justamente com o aspecto da justificação, no caso das inferências indutivas, com base, no caso, em demonstrações ali, dedutivas, né, em demonstrações ali, dedutivas e também, no caso, em observações empíricas, né, ou seja, você fundamentar... Vamos ser mais claro, David, em relação... Vamos pegar um exemplo simples, que é usado até mesmo na filosofia da ciência, né, o Karl Popper vai apresentar... Do cisne. Exato, não é porque alguém viu 1000 cisnes brancos, vai chegar e trazer uma proposição universal que todos os cisnes da Terra são brancos. Então eu vejo que o problema da indução é que a pessoa não analisou todos os cisnes da Terra para dizer que todos os cisnes da Terra são brancos. E se aparecer um preto, a proposição que todos os cisnes são brancos já invalida. Então eu vejo que de forma simples pode ser essa noção. Mas o que você queria ilustrar é em relação ao ponto que eu apresentei. Que seria uma falácia de composição, uma generalização apressada. O naturalista dizer que não há Deus se ele não conhece toda a realidade. Então esbarra no problema da indução. Sim, sim. Bom, vamos lá. Tendo em vista isso, o problema da indução ele trata justamente de você justificar a indução baseada na própria indução, né, por assim dizer. Justificar a razoabilidade desse tipo de inferência com base na própria inferência, qualquer coisa assim, né. Mas tem várias soluções para o problema da indução contemporâneas, né. Tem um artigo, inclusive, da filósofa da ciência Lee Henderson, né. Você pode, inclusive, pesquisar depois na Stanford Encyclopedia of Philosophy, vocês aí também, o pessoal que tiver aí, que é The Problem of Induction, né. E lá ilustra várias soluções possíveis, né. Não só a kantiana, né, que inclusive o meu amigo Matheus Fujita, né, um abraço para ele, um salve para o Matheus Fujita. Ele ilustra, inclusive, em resposta ao Matheus Benítez, né, em um vídeo dele, mas ele tem outras soluções também, né, para a questão do problema da indução, que não envolve exatamente o framework kantiano, né, como no caso da solução do Michael Huemer, né. O Michael Huemer, é um filósofo da ciência, também epistemólogo, né, profissional, e ele tem um texto específico, né, que trata justamente sobre explanatory aid, né, to the induction, né, the problem of induction, alguma coisa assim. E o problema da indução, ele trata muito mais da questão da justificação de certos princípios ali, por assim dizer, envolvendo a questão do próprio teorema de Bayes, né? Porque assim, existe a solução bayesiana para o problema da indução, né? Que em termos justamente que é fornecido uma espécie de sistema lógico quase dedutivo, né? Ou dedutivo, né? Meio que estilo dedutivo para inferências probabilísticas, né? Que é aquela famosa fórmula, né? Da probabilidade lá da hipótese, dado, no caso, a conjunção, enfim,
a construção ali da hipótese, né, mais a evidência e coisa e tal, né, enfim, tem aquela formulazinha bayesiana, né, do Bayes, né, que vocês podem olhar aí, e que no caso ele serve como uma espécie de framework que torna razoável, né, e inclusive logicamente estruturado de forma independente da própria inferência indutiva, e que permite você versar e articular as inferências indutivas e justificá-las com base em um framework também desses, né, que se alinha com o âmbito da abdução. Então, desse modo, você fornece uma justificação que não é nem pela indução, ou seja, a indução não está justificando a indução, mas sim um framework lógico específico, né, quase dedutivo, ou estilo dedutivo, né, ali, probabilístico, né, em termos do teorema de Bayes, que está favorecendo a justificação das inferências indutivas também, né, em certa medida. Então, isso daí favorece, no caso você resolveu o problema, só que ainda assim sobram alguns problemas acerca de como se distribui as probabilidades, né, como que a gente faz a distribuição de probabilidades iniciais, probabilidades ali condicionais e coisa e tal, né? Eu vejo que o ponto, David, eu compreendo que a pessoa ela pode usar do método indutivo e sim, ela pode trazer uma justificação para acreditar que dados os dados que ela encontrou e ela tem acesso, ela está ali observando e ser justificado, até que mostre algo contrário àquilo que ela está acreditando no sistema de pensamento dela de crença. Agora, o ponto que eu trouxe é em relação que ninguém tem uma indução completa, não pode trazer uma afirmação categórica, bater um martelo dizendo que é assim essa proposição, então acabou. Então esse que é o ponto que eu estava trazendo, né? Porque pode aparecer um dado que contraria aquilo que a pessoa... Concordo, mas assim, pra gente ser razoável e acreditar nas coisas que a gente acredita via indução e abdução, que é algo que a gente utiliza constantemente, inclusive os próprios cristãos utilizam inferência indutiva, abdutiva, o tempo inteiro, né? Eu particularmente não sou adepto ao método indutivo, é claro, eu conheço amigos que são adeptos à apologética evidencialista, principalmente os apologistas da TDI, eles usam bastante do método indutivo, porque a própria metodologia científica... Mas eu não tô... Mas eu vejo que eles não podem também trazer uma afirmação categórica, porque eles estão usando da indução, então vejo que o problema da indução é algo muito claro, que ninguém tem acesso a todos os dados para dizer assim. Eu mencionei agora soluções referentes ao problema da indução, tornando razoável as inferências, justificáveis esse tipo de inferências, entendeu? Justificáveis ali, esse tipo de inferências ali, portanto razoável. Sendo assim, aí a gente pode ter uma fato de ter discordância, né? É claro, cada um vai ter o seu pensamento. Eu vejo que entra na falácia de composição, porque ela não teve acesso a todos os dados, ela não pode criar um universal. Mas no caso, pra gente ser razoável em acreditar, porque nós acreditamos com base nas inferências que a gente faz, indutivas ou abdutivas. Por isso eu disse, a pessoa pode acreditar e ter uma razão justificada. O ponto que eu tô dizendo é que não é uma proposição absoluta, bater um martelo, é assim, pronto. Porque ela pode estar errada. E essas inferências são inevitáveis, a gente usa no tempo inteiro na nossa vida. Exato, não, isso eu compreendo. Por exemplo, quando a gente está agindo aqui, né, a gente não acha, né, a gente não acha que a gente vai sair flutuando, que enfim, a gravidade vai parar de funcionar aqui no planeta Terra, por alguma razão, não vai. A gente acha que provavelmente a gravidade vai continuar funcionando da forma como funciona, e por isso que a gente não sai desesperado correndo. Ai, nossa, não, mas nossa, você tem uma, aqui, justificativa para isso? Sim. No caso que existe um conjunto de leis da natureza que, no caso, governa, por assim dizer, essas relações. E estabelece, no caso, um aspecto legiforme que contribui com que haja uma certa orientação e permite a gente distribuir as probabilidades de forma condicionais de maneira a verificar. O que dá certeza que essas leis estarem operando da mesma forma, a todo momento? Não preciso ter certeza absoluta, basta eu acreditar razoavelmente. Então, diferente da cosmovisão cristã, que há uma justificativa de certeza absoluta. Justificativa eu e você temos. Sim, mas o ponto é que posso dar uma resposta da consistência dessas leis estarem operando. Porque segundo as escrituras, é Deus que governa o universo, que estabelece a ordem na realidade. Então, as leis da física seriam a forma que Deus ele governa o universo. Então, na visão cristã, né? Claro, na sua visão já é como a natureza se comporta. Como a maneira... Sim, é uma questão de cosmovisão. As leis que são instanciadas, às vezes, exemplificadas nas relações entre as coisas, né? Sim. É isso. Vamos agora para as considerações finais? Beleza. Olha aqui, ó. Quero te agradecer. Eu que agradeço. Apertando a mão aqui do David, foi uma satisfação. Tivemos uma conversa amigável. Então, apesar de eu discordar da cosmovisão do David, certamente o David discorda também da cosmovisão cristã, pessoal, quero pedir que vocês deixem aí a sua opinião em relação a essa conversa, o que você achou dos argumentos que o David apresentou, o que vocês acharam em relação aos argumentos que eu apresentei, e deixe o seu like, beleza? Nessa conversa, nesse vídeo, compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais, deixe seu comentário aí. E David, valeu, beleza? Fala aí acerca do seu canal e também pode fazer uma propaganda aí da Pensar na Natureza, fica à vontade. Beleza, valeu aí, Jadson. Quem não me conhece, se inscreva lá, David Ribeiro, canal David Ribeiro, se inscrever aí no YouTube. Talvez o Jadson coloque até na descrição, eu acho, né? Provavelmente. E se inscrevam, enfim, se inscrevam no canal também do YouTube da Pensar Naturalista, embora seja mais parado. E também acessem o site da Pensar Naturalista, que lá tem vários artigos que eu, o César Souza, o Irã Filho e outras pessoas de lá, né, que participam. Até mesmo alguns inscritos, alguns colaboradores, por assim dizer, avulsos, né, trazem lá pra gente poder publicar lá, referente a esses assuntos, tá? De filosofia da religião, principalmente de âmbito analítico e de viés ateísta, naturalista, agnóstico, humanista, etc. É isso. Um abraço aí. Valeu, David. Galera, muito obrigado a você que assistiu até agora essa live. E eu não poderia aqui presencialmente na frente do David
trazer uma exposição, David, que eu vejo que, como eu disse, né, uma cosmovisão ela precisa ser testada, ver se ela é coerente, precisa ver se ela é abrangente e se ela é prática, lidar com questões das implicações. Se a cosmovisão cristã ela é verdadeira, ou David, você precisa entender que Deus ele tem uma mensagem de salvação para as pessoas e todo aquele que crê em Cristo será salvo e aquele que não crê será condenado. Então nesse vídeo eu queria dizer, né, que Jesus ele te chama para a salvação partindo da cosmovisão cristã, e eu espero que um dia você possa encontrar a verdade que é o próprio Jesus. E foi uma honra conversar com você, viu? Eu agradeço. Valeu, David. Tamo junto. Abençoe. Até mais.